estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite a todas, boa noite a todos. Mais um encontro nosso de prece, mais um encontro nosso de luz, mais um encontro nosso de estudo. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre notícias históricas e eu tenho certeza que será um bom momento. Eu peço que possamos todos respirar de uma forma lenta e profundamente. A respiração sempre traz alívio e sempre traz um alívio imediato. A gente respira e já imagina Jesus e sente a presença de Jesus estendendo suas mãos sobre nós. E já sentimos Jesus derramando sobre nós a sua luz, bênçãos de saúde, de fé, de compreensão e de muita luz. Que todos nós possamos receber neste momento paz, luz,
saúde, fé, compreensão. Que seja uma noite abençoada, uma noite libertadora, que afaste de todos nós, de todos os nossos lares, dos nossos familiares, toda dor, toda perturbação. E sentindo Jesus na nossa frente, que a gente possa pedir em forma de oração a sua bênção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações, livrando-nos de todo o mal, porque teu é o reino do poder e a glória para sempre. Senhor, permita que os bons espíritos nos acompanhem nessa noite. Que o estudo possa libertar nossas almas. Que seja um bom momento para todos nós. Muito obrigada, muito obrigada. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Conforme nossa programação, nós vamos falar hoje do item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec denominou como notas históricas. No século XVII, dentro da chamada filosofia moderna, existiu um filósofo de nome Baruch Spinoza que adotou essa máxima: viver os prazeres simples. E ele dizia: admira-me bastante a engenhosidade de pessoas que enxergam nas Escrituras mistérios tão profundos que se torna impossível explicá-los em qualquer língua humana. E que, além disso, introduzem na religião tantas matérias de especulação filosófica que a igreja até parece uma academia e a religião uma ciência, ou melhor, uma controvérsia. Então essa era uma opinião de Spinoza naquela época. E Kardec, quando elaborou a introdução do Evangelho, parece ter tido uma preocupação que foi de encontro com a ideia de Spinoza, porque ele começa dizendo, na introdução: para melhor compreendermos algumas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de algumas palavras. Veja que ele não diz conhecer o significado, mas sim o valor, e que são frequentemente empregadas e que caracterizam, ou caracterizavam, os costumes e as ideias da sociedade judaica daquela época. Como essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, elas foram muitas vezes mal interpretadas e por isso mesmo geraram algumas incertezas. A compreensão exata da sua significação permite que se tenha um sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus, que parecem estranhos num primeiro momento. Veja que a preocupação de Kardec não é de filosofar, mas é de esclarecer aquilo que vai facilitar o entendimento dos ensinamentos de Jesus em diversas situações. Então, nessa introdução, nesse item 3, Kardec selecionou ali 10 palavras, que ele dá as explicações com o objetivo de que aquilo que consta dos evangelhos seja melhor entendido. E uma dessas palavras é nazarenos. Nazarenos.
lembrando, né, que a preocupação de Kardec é deixar claro o significado ou valor dessas palavras para um melhor entendimento de certas passagens do Evangelho, né? E aí nós poderíamos lembrar de algumas situações onde a dúvida ocorre. Nós vamos citar apenas duas a título de exemplo. Primeiro, quando Jesus convocava os 12 discípulos, que se tornaram os 12 apóstolos, após ele ter convidado Filipe, Filipe encontra Natanael, que era um amigo seu, e estende o convite que Jesus lhe havia feito a Natanael, dizendo para ele: achamos aquele quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. E Natanael disse para Filipe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí é interessante, né, que depois dessa resposta de Natanael, Filipe diz para ele: então vamos, que você vai ver, né? Convida para que Natanael vá conhecer Jesus, vá até Jesus. E aí, quem tiver a oportunidade, leia essa passagem do Evangelho, porque no momento do encontro de Natanael com Jesus, acontece uma situação muito interessante. Vale a pena a gente tomar conhecimento dela, né? É importante que a gente observe que um dos 12 apóstolos aparece no Evangelho de João como Natanael, e nos demais evangelhos, no de Marcos, de Mateus e de Lucas, aparece como Bartolomeu. Lembrando que quem nasce em Nazaré é nazareno. Um segundo ponto que suscita dúvida com relação à palavra nazareno é a seguinte: por que Jesus é chamado Nazareno se ele nasceu em Belém da Judéia? Então tá aí duas passagens dos evangelhos onde tem relação com a palavra Nazareno e que deixam dúvida. Por isso a preocupação de Kardec em esclarecer logo na introdução. Mas saindo um pouco fora do nosso tema de hoje e voltando no nosso primeiro estudo, no dia 1º de fevereiro, cujo tema era objetivo desta obra, ou seja, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi magistralmente explanado pela dona Elza. Eu até peço desculpa a ela, mesmo porque o meu intuito não é complementar o que ela disse, quem sou eu, porque ela além de uma estudiosa do Evangelho, ela também é uma amante do Evangelho. Então eu vou aproveitar a situação aqui, recapitular um pouquinho daquilo que ela falou, para associar com aquilo que nós estamos falando no momento, né? Então, quando se fala de objetivo da obra, sempre surge a pergunta: por que que todas as religiões cristãs seguem os evangelhos que constam na Bíblia, no Novo Testamento? E Kardec criou um evangelho à parte para a doutrina espírita. Isso foi bem explicado naquela oportunidade pela dona Elza. Eu só lembraria que Kardec começa falando da divisão que pode ser feita dos assuntos dos evangelhos, né? Então ali ele coloca as ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e o ensinamento moral. E Kardec justifica dizendo que as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, e a última, que é o ensinamento moral, permaneceu inatacável. Para não ser mais uma religião em meio a tantas que existem, ele optou por aquilo que realmente promove a nossa evolução, a nossa reforma interior. Do que falamos há pouco, né? No Evangelho de João, um dos apóstolos é chamado de Nazaré. Para os outros 3,
evangelista é Bartolomeu. Natanael ou Bartolomeu diz a Filipe que de Nazaré não poderia surgir alguém de grande valor. Jesus é chamado de Jesus de Nazaré ou Nazareno, embora tenha nascido em Belém. Então, sobre esses assuntos, sobre esses temas, nós vamos encontrar muitas especulações, muitos estudos, né, muitas histórias nas várias religiões. E aí nós podemos perguntar: o resultado dessas discussões, elas vão interessar na nossa condição moral? Podemos dizer que não. Por isso, elas não fazem parte do Evangelho segundo o Espiritismo, porque essas questões que nós falamos até agora, elas se enquadram no primeiro item, que Kardec chamou de ações comuns da vida do Cristo, né? É, por outro lado, Jesus disse que devemos perdoar não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Isso consta no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a observação desse ensinamento vai promover a nossa evolução. Nenhuma religião discute, contesta, porque é um ensino moral. Mas voltando ao tema de hoje, Nazareno então era usado para designar aqueles que faziam votos ou promessa, né, nós podemos dizer, de consagração a Deus. Eram conhecidos também como Nazireu. E em virtude dessa consagração, dessa promessa, eles deviam abster-se de certos alimentos e bebidas e não cortar o cabelo, né? Essa prática era regulamentada por lei, tanto é que ela consta lá no Antigo Testamento, no livro chamado Números, né? Sansão, o profeta Samuel e João Batista eram nazarenos, porque fizeram essa consagração, fizeram esse voto, essas promessas, senão eles, os pais deles, né? Ainda segundo os evangelhos, Nazareno também foi o nome dado aos primeiros cristãos por causa de Jesus de Nazaré. Mas a primeira palavra colocada por Kardec no capítulo Introdução, aí em notas históricas, é samaritanos. Com relação a samaritano, é importante a gente saber que hebreus, israelitas e judeus trata-se do mesmo povo, porém em épocas diferentes. Assim como o samaritano vem de Samaria e continua sendo um povo judeu. Reza a história do povo hebreu que existiram 12 tribos, as conhecidas 12 tribos de Israel, cujo nome dessas tribos correspondiam a cada um dos filhos de Jacó. E Jacó teve o seu nome trocado para Israel após um encontro que ele teve com Deus. Então, as 12 tribos de Israel, como são conhecidas, poderiam ser também as 12 tribos de Jacó. Mas num dado momento da história, houve uma separação das 12 tribos, dando origem a 2 reinos, ou seja, o reino do sul, com 2 tribos, que ficou com a capital em Jerusalém, e o reino do norte, com 10 tribos, tendo como capital Samaria. Aí surgem então os samaritanos, que são descendentes dos hebreus, dos israelitas e que são judeus. Depois dessa separação, criou-se uma aversão profunda e ela se eternizou entre esses 2 povos, esses 2 reinos, entre esses grupos que formavam antes as 12 tribos e que eles passaram então a deixar de lado as relações de amizade e de convivência. Tanto é que os samaritanos, para não ter que ir a Jerusalém
para a celebração das festas religiosas, eles construíram na Samaria um templo particular e adotaram algumas reformas, admitindo somente o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou seja, a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Veja, para não ter que encontrar com os seus irmãos das outras 2 tribos, indo comemorar as festas religiosas em Jerusalém, eles construíram um templo particular na Samaria. Então, a partir dessas divergências, os samaritanos então passaram a ser desprezados, amaldiçoados e perseguidos por divergências de opiniões religiosas. Então, veja, antes formavam as 12 tribos. A partir da separação e da formação dos 2 reinos, começaram essas divergências. E aí é importante que os samaritanos passaram a ser desprezados, amaldiçoados e perseguidos, né? Interessante também observar que na parábola do bom samaritano, Jesus planeja uma viagem para Jerusalém para comemorar a Páscoa, porque era a época da Páscoa. E nesse planejamento da viagem, ele determina que passariam pela Samaria, que era o caminho mais longo e o caminho mais perigoso para chegar em Jerusalém. E, chegando em Jerusalém, ele seria defrontado por um doutor da lei, né? E aí ele apresenta a famosa história onde aparece o samaritano como o bom menino, que contraria o que imaginava todo o povo, inclusive os seus apóstolos. Vale a pena estudar essa parábola do bom samaritano. Mas não só a parábola em si, mas todos os acontecimentos que envolvem essa viagem para Jerusalém, passando pela Samaria. Para mim, essa parábola do bom samaritano é uma das mais bonitas, das mais de 40 histórias, das 40 parábolas contadas por Jesus. Não só pelo ensinamento, mas também pelo planejamento, que só Jesus mesmo seria capaz. Mas falando de samaritano, né, existe nos evangelhos, além da parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, existe no Novo Testamento outras passagens que também tratam dos samaritanos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e no Evangelho de João, no capítulo 8, ali fala da inimizade entre os samaritanos e os demais povos. Já no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, fala de uma história, uma passagem de 10 leprosos que vão ao encontro de Jesus. E desse encontro, do que acontece nesse encontro, mais uma vez Jesus dá uma lição, demonstrando a sua simpatia pelos samaritanos. No Evangelho de João, no capítulo 4, existe aquela passagem daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E em Atos dos Apóstolos, que também é um livro que faz parte do Novo Testamento, no capítulo 1 e no capítulo 8, fala ali da ordem que foi dada por Jesus para que o evangelho também fosse pregado aos samaritanos. Então, além da beleza da parábola do bom samaritano, pelos detalhes da história, pelo planejamento para sua elaboração, talvez o mais importante para nós, o mais consolador, é a sua essência, que nos assegura de que
por mais imperfeitos que sejamos, por mais inimigos que tenhamos devido a essas imperfeições, Jesus não desiste de nós, Ele está sempre ao nosso lado. Jesus, na condição de mestre divino, ele sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim, aquele que amparou os samaritanos, apesar de todas as suas divergências, as suas imperfeições com relação aos demais povos. Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a da santificação espiritual. Nós falamos de dois itens, né, que consta do item 3 da introdução, né, e na verdade eles são 10, mas em função do nosso tempo, nós procuramos falar um pouquinho desses dois, para que nós pudéssemos verificar a importância de se conhecer o significado, o valor dessas 10 palavras colocadas por Kardec na introdução, para que a gente possa entender com maior clareza aquilo que consta em várias situações, em várias passagens dos evangelhos. Então vamos rogar a Deus que permita que Jesus continue acreditando em nós, na nossa transformação moral, da mesma forma que ele acreditava na transformação moral dos samaritanos. E que assim seja, Senhor. Queridos amigos, vejamos o trabalho do Cristo para nos preparar o coração e a vida para que pudéssemos entendê-lo em seus ensinamentos quando chegasse o momento adequado. Através do tempo e dos povos, fomos nos aprimorando, pois com certeza estávamos lá. Portanto, agradeçamos a Deus e a Ele, Jesus, pelo amor que nos dedica, pois que em todos os tempos Ele nos assistiu e nos assiste. Meus amados, que sejamos dignos de tanto amor, estudando, amando e servindo em nome dEle. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Porque seus são o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire no nosso dia a dia, para que nós possamos entendê-lo e possamos todos os dias agradecê-lo. Boa noite a todos.